amo essa mulher de paixão, mas o dia que morrer, o que eu vou fazer? Está ali, minha companheira, amo e amo. Mas se morrer, vou levar no cemitério. Vou falar, eu te amei até ontem. A minha religião não permite amar defunto. Você acabou de ficar viúva, eu vou embora. Eu não volto mais aqui para você não, hein? Por isso que eu falo com ela, se eu morrer, casa de novo, a vida continua, gente. Esse dia, num velório do moço, a mulher chorando, me leva, você não podia morrer. Você acha que ele queria? Você não podia morrer, me leva, eu quero ir. O tempo todo no velório falando isso. Na hora de baixar o defunto, está ela lá gritando, me leva, meu amor, me leva. Eu estava tão na beiradinha que esbarrancou. Caiu em cima do caixão, lá no buraco. Sabe qual foi a primeira frase que ela falou quando caiu? Me tira daqui, pelo amor de Deus. Aqui que ela estava aprendendo. Você está aqui para viver, rapaz. Viva, brinque, se divirta, pegue sua esposa, anda aí nessa cidade bonita que é a cidade de vocês, de mãozinha dada. Compra um picolé para ela. Não tem dinheiro, compra um sacolé. É sacolé que chama aqui? Chup-chup, compra o chup-chup. Não tem dinheiro pro chup-chup, então vai embora que não dá para pregar para tu. Se tu tem mulher e não tem dinheiro para um chup-chup, pega uma pracinha dessa, manda ela correr na frente, corre atrás, na verdade. Se ela não quiser correr, pega um pedaço de pau, ameaça ela, faz alguma coisa. Mas se divirta. Porque todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer momento alguém grita, 14, era você. E não adianta empurrar a morte para cima dos outros, não. A morte chega, você diz, tanto bandido aí. A morte diz, não empurra para os outros, é a sua vez. Então, qual é o segredo? Brincar, gente, se divertir. Para que o dia que a morte chegar, ela só leve seu corpo. Que não leve nenhum dos seus sonhos. Porque você viveu tudo aqui. Porque Deus foi contigo. Ame essa mulher, ame. Difícil, pastor, sei. Ame esse homem, minha senhora, que a senhora achou que era príncipe e casou com esse sapão. Beija esse miserável para ele virar príncipe. E se ele não virar príncipe, a senhora vira uma sapa e dá tudo certo. Igual o Shrek e a Fiona. O Saul tinha poder, influência, beleza, estatura. Repita comigo, poder, influência, beleza e estatura. Mas não tinha experiência. Elias, fala Elias. Isso, tinha princípios, coragem e intimidade com Deus, mas estava cansado. Isso aí. O Judas, isso aí, tinha proximidade, confiança, mas estava confuso. Isso aí. Você está vendo você, não está? Parece que você é Judas misturado com Elias, com Pedro e com Saul. Não, porque se você olhar assim, você fala assim, rapaz, eu sou inexperiente, cansado, confuso e estou na pressão. Não sou feijão, mas estou na pressão, maluco. Fala assim, Pedro tinha acesso, intimidade, experiência, mas estava na pressão. É isso aí. Pastor, então o que eu faço? Eu estou lascado. Não, aí eu tenho que te dar uma solução, sim ou não? Então eu vou te dar um endereço. Para onde que eu vou, pastor? Para o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. É isso aí. É para lá que nós temos que ir, na pressão, na inexperiência, na confusão ou no cansaço, para os pés do Eterno, e Ele vai estar lá para nos receber. Vale um amém? Amém? Vamos sair daqui, o que tem lá fora? Guerra, para guerra, para guerra. Já começa, você sai daqui, pega o seu filho, o bicho já está meio perturbado, e vai fazendo bagunça, e vai pulando dentro do carro, a sua mulher já vai reclamando, quer comer, doido para você falar que você não tem fome, miserável. Não é, porque ela está sem força para fazer as coisas. E vamos embora, e vida que segue. E a vida é assim.
até a hora de nós ir para o céu, se for. Que tem uns irmãos que ainda vai descer, vai pegar a escada. Vamos embora, fica de pé, vai embora, tá ok? Porque tem outro culto para começar agora mesmo e eu vou falar tudo de novo. Se tu pensa que tá ruim para tu, pensa para mim que eu vou falar tudo de novo. Isso, fecha seus olhos aí, você tá rindo, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas preste atenção, em mim, que é inexperiência, cansaço, confusão e opressão, não vai destruir sua casa, não vai destruir sua família, não vai destruir seus negócios, não vai destruir sua casa, a sua caminhada de fé, porque o Senhor é contigo. Posso ouvir um amém? Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Coloca para a gente, por favor. Você tem outra tradução? Se tiver, coloque para mim, por favor. Eu vou ficar com a outra. Tradução bíblica é um negócio. Coloca a outra, isso, deixa essa aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, é o que eu te peço nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero falar hoje com vocês uma reflexão rápida sobre aquilo que a igreja anda enfrentando nesses últimos tempos. Os desafios que precisamos vencer para estarmos de pé, para conseguirmos sobreviver a essas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz. Enfrentamos duas coisas hoje: ou o aumento da pressão, que tem feito fortes sucumbirem, ou o crescimento da fragilidade, que tem feito com que a pressão nem precisa ser tanta, para que as pessoas venham a desistir, venham a sucumbir. Eu não sei direito o que está acontecendo, ou talvez para alguns mais fortes, a pressão seja mais intensa, e para o mais frágil, qualquer coisa anda fazendo com que ele retroceda. Eu peguei 4 homens de Deus na Bíblia, porque a minha proposta hoje é fazer com que a igreja entenda as pressões que estamos enfrentando, principalmente nas áreas emocionais. As dificuldades que as pessoas estão tendo de gerenciar suas emoções, de se abater com pouca coisa, ou não sobreviver com uma pressão realmente contínua e intensa. Nós não somos os primeiros a viver ou vivenciarmos tudo isso. Sempre houve pressões sobre a sociedade, sempre houve pressões sobre a igreja, e sempre vimos ao longo de toda a história alguns sobreviverem às pressões e outros sucumbirem às pressões. Às vezes conseguimos notar com muita facilidade que a pressão que fortalece um é capaz de destruir o outro. E talvez por isso a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque no momento em que alguém estiver fragilizado, aquele que está mais forte o consiga sustentar até essa fase passar. E o fraco de hoje pode se tornar o forte de amanhã. E aquele que hoje necessitou de apoio, de sustento, será o sustento do outro no dia de amanhã. 4 homens para refletirmos de forma rápida. E o primeiro é esse:
o filho de Quis, seu nome Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Eu pedi que trocasse ali a tradução, porque eu gosto de uma tradução mais próxima, certo? Do original. E ela define Saul de 3 formas, ou melhor, de 4 formas. Diz que ele era um homem poderoso, seu pai era um homem de poder, ele era um homem influente, sua casa era uma casa de influência. Poder e influência fazia parte da história de Saul. O texto diz que ele era alto e belo, ele tinha uma estatura que o destacava dos demais, ele tinha uma beleza, né, que o diferenciava dos outros, ele tinha influência e ele tinha poder. Saul tinha tudo para dar certo, é verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi. Talvez causasse confusão para algumas pessoas ver alguém de Benjamim ser escolhido, já que a promessa estava sobre Judá. Mas nós precisamos entender que Saul tinha tudo para dar certo. Mas pastor, se ele tinha tudo para dar certo, por que é que ele se suicidou? O que aconteceu que este homem, e eu quero deixar claro que era um homem de Deus. Eu quero deixar claro que, por favor, se quer fazer alguma crítica a Saul, conheça a história de Saul por completo. A história dele é uma história extraordinária, de um cara trabalhador, de uma família forte, de uma família influente. É verdade. Um cara bonito, de boa estatura, que iniciou sua trajetória com o desejo de vencer e de fazer o bem. Mas o que é que faltou em Saul? Qual foi o problema que fez com que ele não conseguisse ir até o final, sucumbisse? Ele pediu, certo, a um de seus soldados: me mate. E o camarada ficou com medo, receoso de matá-lo. Então ele se lança sobre a sua espada ou sua lança para tirar a sua própria vida. O que aconteceu com este cara? Qual é o quadro emocional que este camarada poderoso, influente, bonito, alto, morava na melhor casa, ele tinha o melhor cavalo, ele tinha a melhor estrutura, a melhor armadura, as melhores mulheres, ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha era experiência. Saul era o primeiro rei, e não havia nele bagagem o suficiente, não havia nele o conhecimento suficiente. Hoje pessoas se enfiam em coisas, é negócios, é relacionamentos, é ambientes religiosos, cujos quais eles não têm experiência nenhuma. Desafiam tantas coisas, desafiam o diabo no ambiente religioso, desafiam a administração no ambiente corporativo, desafiam o equilíbrio emocional no relacionamento interpessoal. Inexperiência. Hoje eu vejo pessoas sofrendo as pressões, tendo tudo para dar certo, mas não dão, porque não conseguem alinhar a sua vida com aquilo que planejam fazer. Tem inúmeras virtudes, inúmeros adjetivos: poderoso, influente, habilidoso, talentoso, oso, tem isso, tem aquilo, mas não tem experiência. Se tem uma coisa que o diabo vai usar contra você, é a sua inexperiência. Não brinque com isso. As pressões todos nós vamos sofrer. Saul agora está pressionado, é verdade. Por quê? Nunca houve rei em Israel. Ele nem tem culpa, gente. É só você conhecer a história. Você sabe por que Saul se tornou rei? Sabe por quê? Porque Samuel
não treinou bem seus filhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que os filhos de Samuel não seguiram seus passos, e que o povo via Samuel velho e dizia: nós não queremos seus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Eles só fizeram errado, ao invés de pedir uma solução para Deus, pediram para Samuel. É só isso que o povo tem, certo? Por causa de uma inexperiência também do povo, que não sabia como lidar com toda aquela situação. A inexperiência sempre faz com que o nível de sofrimento se intensifique. Não é maldade, é falta de habilidade, e muitas vezes falta de coragem para pedir ajuda ou informação a quem o tem. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Hoje eu vejo pessoas amargando sofrimentos, decepcionadas, cheia de virtudes, cheia de adjetivos, certo, que deveriam fazer delas vencedoras, mas não vence, cara. Vive um ciclo, sabe? Parece um looping. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Deu errado. Vai dando certo, 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 errado. Parece que vai, mas não vai. Eu disse para vocês e pedi oração aqui, mas hoje, quando eu levantei e vi, e que pediram de mim um posicionamento, eu não sabia o que fazer. E por não saber o que fazer, eu não fiz nada. Amanhã, certo, eu vou estar acionando um grupo, vou falar para eles o que aconteceram e vou ouvir cada um deles, porque são pessoas com mais experiências do que eu. São ex-presidentes de uma instituição que hoje eu estou presidindo. Então, se eu não tenho experiência, eu escuto a experiência de quem tem. Posso até não fazer, mas escutar eu tenho que escutar. Então eu vejo hoje pessoas cansadas, fadigadas, decepcionadas, estressadas, ansiosas, tanta coisa, porque lhe faltam experiência. Tem poder, tem influência, tem beleza, tem estatura, mas não tem experiência. Então adquira experiência naquilo que você deseja entrar, naquilo que exige, né? Ou é exigido de você na área que você quer desempenhar. Se não, quebre a cara. Essa é a grande verdade. E sofra todas essas pressões. Que hoje o que está acontecendo? É ansiedade, é síndrome do pânico, certo? É estresse, é pessoas com doenças psicossomáticas. Está aí, gente, está aí. A pessoa vive 10, 15 anos com um câncer, sem saber. Descobre um câncer e morre em 30 dias. O que é isso? A doença? Claro que não, é o estado mental. Está aqui Adriana, que é uma psicóloga. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém?